Sabe aquela conversa que sempre rola no café de um evento de tecnologia? E aí, hardware próprio ou nuvem? Pois é, parece um debate que nunca acaba, né? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Mas não só na teoria. A gente vai fazer uma visita à casa da nuvem, o endereço físico onde todos os nossos dados realmente moram. Porque, vamos combinar, a gente fala a nuvem como se fosse uma coisa mágica, etérea, que simplesmente flutua por aí. Mas a verdade é que ela tem um endereço bem real. Um endereço feito de concreto, aço e muitos, mas muitos quilômetros de cabos. Então, afinal de contas, onde é que essa tal nuvem mora? A resposta está aqui, no data center. Pensa nele como se fosse a usina de força de toda a internet. É essa infraestrutura física que a gente pode tocar, que roda absolutamente tudo que a gente usa no dia a dia, desde o filme que a gente assiste no streaming até a planilha do trabalho. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente ter uma discussão de verdade sobre nuvem versus casa própria, primeiro a gente precisa estar na mesma página. Vamos entender como um data center é construído pelo olhar de quem projeta a solução. No fundo, não importa o tamanho ou a complexidade, a arquitetura de qualquer data center, do menorzinho ao mais gigantesco, se resume a 3 pilares fundamentais. É o trio de ouro do hardware: computação, armazenamento e rede. Bom, a parte da computação fica por conta dos servidores. Eles são literalmente o cérebro de toda a operação. São as máquinas que de fato rodam os programas, processam as informações e entregam os serviços que a gente acessa. Depois vem o armazenamento, o famoso storage. Pensa nele como a memória de longo prazo do sistema. São equipamentos feitos para guardar quantidades absurdas de dados de um jeito seguro e sempre acessível. Todas as nossas fotos, documentos, tudo mora aí. E para conectar tudo isso, temos a rede. Ela é o sistema nervoso. São os switches, os roteadores, os cabos. É a rede que liga os servidores ao storage e que conecta o data center inteiro com o resto do mundo. Sem a rede, nada se conversa. E como é que as empresas usam isso? Basicamente, a gente vê 4 modelos principais. O primeiro é construir seu próprio, o famoso on-premises. O segundo é alugar o espaço físico e colocar seu próprio hardware, o que a gente chama de colocation. O terceiro, o mais conhecido, é usar o hardware de um provedor gigante, a nuvem pública. E por último, tem os data centers de edge, que são menores e ficam mais perto do usuário para diminuir a latência. Agora vamos para a parte divertida. Vamos botar a mão na massa. Imagina que uma empresa decidiu que quer ter seu próprio data center. Quanto isso custa? E do que ela precisa? Bom, pode preparar o bolso. Para um projeto considerado de pequeno porte, com os 4 racks, a gente já está falando de um investimento inicial que fica ali na casa dos R$ 800 mil. E isso é só para começar a conversa. E agora, olha que interessante, essa é a parte que muita gente não se dá conta. Para onde vai essa grana toda? A gente pensa logo nos servidores, né? Mas olha só, quase metade do custo, 45%, vai só para a infraestrutura de energia e ar-condicionado. O hardware de TI mesmo é só 35% da conta. É bem contraintuitivo. E depois de construir, tem o custo para manter tudo rodando, o chamado OPEX. E aqui o grande vilão é, de longe, a conta de luz. Se a gente somar o consumo dos equipamentos com o do ar-condicionado, a gente chega a 87% do custo operacional. É uma operação que devora a energia. E exatamente por causa desse custo com energia que a galera da engenharia criou umas soluções geniais de tão simples. Uma delas é essa estratégia de corredor frio e quente. O ar gelado entra pela frente dos servidores e o ar quente que sai por trás é capturado e jogado para fora. É um fluxo de ar super eficiente que economiza uma grana preta no fim do mês. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que alguém faria um investimento desses? Bom, aqui tá o pulo do gato. O retorno vem em forma de autonomia total sobre os dados, mais segurança e, no longo prazo, uma economia brutal que pode chegar a centenas de milhares de reais por ano quando a gente compara com a fatura mensal da nuvem. E essa história de economia nos leva ao ponto alto da nossa conversa. Vamos analisar um caso real, bem famoso, de uma empresa que fez as contas e decidiu remar contra a maré, decidindo sair da nuvem pública. Essa frase é do David Heinemeier Hansson, mais conhecido como DH, o criador do Ruby on Rails e CTO da 37 Signals. O argumento dele é o seguinte: para empresas que já são maduras e têm uma demanda previsível, o custo da nuvem é um valor quase absurdo que se paga por uma flexibilidade que, na real, elas nem precisam tanto. E o que motivou essa decisão radical? Esse número aqui.
uma conta anual de 3,2 milhões de dólares com a Amazon Web Services. Imagina receber essa fatura. Foi nesse momento que eles falaram: opa, peraí, vamos ter que repensar tudo. A comparação dos números chega a ser chocante. Ao comprar o próprio hardware e só alugar o espaço físico, eles projetaram uma economia de mais de 2 milhões de dólares por ano. Isso já considerando o investimento inicial e os custos para manter. E claro, com o bônus de ter controle total sobre todo o ambiente. Mas o DHH não é nenhum radical, tá? Ele mesmo deixa bem claro para quem a nuvem continua sendo a melhor escolha. Para startups, no comecinho, que podem usar créditos gratuitos, e para empresas que têm uma demanda muito maluca, com picos imprevisíveis, que precisam escalar de 0 a 1.000 em minutos. Certo, então a gente já viu a arquitetura, já viu os custos de construir e já viu um argumento bem forte para sair da nuvem. Vamos juntar as peças agora? Afinal de contas, aqui na nossa roda de conversa, qual é a conclusão? A nuvem é o melhor caminho ou ter a própria casa é a resposta? Este quadro aqui resume bem a discussão toda. Se a carga de trabalho varia muito e o crescimento é acelerado, a nuvem pública é perfeita. Agora, se a carga é estável, previsível, a infra própria começa a fazer muito mais sentido. É uma eterna briga entre custo operacional contínuo e um investimento inicial alto, entre ter controle total e ter escalabilidade infinita sob demanda. Então, o ponto central, a grande lição que a gente tira desse papo todo é que não existe bala de prata. A decisão de ir para a nuvem ou ter uma infra própria não é puramente técnica. Ela é, acima de tudo, uma decisão de negócio, uma decisão estratégica. Depende muito do momento da empresa, da previsibilidade da demanda e de onde se quer chegar. E isso nos deixa com a pergunta final, para a gente fechar o nosso papo de corredor. Depois de ver os componentes, os custos, os argumentos e pensando na realidade de cada projeto, de cada empresa, qual caminho parece fazer mais sentido? A flexibilidade do aluguel ou a soberania de ter a chave da casa própria? Fica aí a reflexão, porque essa é uma conversa que está só começando.